O sangue ainda estava quente quando descobri que minha própria família estava me vendendo como um pedaço de carne no açougue. Foi numa manhã de terça-feira que encontrei as fotos minhas nua, tiradas sem eu saber, sendo negociadas por valores que me fizeram o estômago revirar. Meu marido de 32 anos e meu filho de 19 estavam transformando meu sofrimento em dinheiro, minha humilhação em lucro. Mas essa história, meus queridos, essa história precisa ser contada desde o começo, porque o que descobri naquele dia foi apenas a ponta de um iceberg que vinha se formando há décadas, debaixo do meu próprio nariz. Boa tarde, meus amores. Me chamo Rosa Maria, tenho 73 anos bem vividos e nasci nas terras áridas do sertão da Paraíba, numa cidadezinha chamada São João do Cariri, onde o sol queima a pele e a seca marca a alma de quem nasce ali. Hoje estou aqui na minha varanda em João Pessoa, onde o vento do mar traz um alívio que meu coração levou décadas para conhecer. Tenho nas mãos uma xícara de café com leite que ainda me lembra dos tempos da fazenda, e meu coração transborda de gratidão por poder dividir com vocês uma história que guardei trancada no peito por tempo demais. Sabe, antes de começar, quero dizer uma coisa que está martelando no meu coração. Cada pessoa que está me ouvindo agora, cada alma que decidiu parar alguns minutos do seu dia para escutar essa velha, está fazendo muito mais do que imagina. Quando vocês se inscrevem nesse canal, quando deixam que essas palavras entrem nos seus ouvidos, vocês estão ajudando outras mulheres, outras mães, outras filhas que ainda estão presas no inferno que eu vivi. Porque a dor compartilhada, meus filhos, ela se transforma em força, em coragem para quem ainda não conseguiu encontrar a porta de saída. Hoje quero contar para vocês sobre os anos mais sombrios da minha vida, sobre como o amor pode se transformar numa armadilha mortal e sobre como a traição pode vir das pessoas que dormem na nossa cama e comem na nossa mesa. É uma história pesada, que vai mexer com vocês, mas é também uma história de renascimento, de como uma mulher pode ressurgir das cinzas mesmo quando tudo parece perdido. Nasci em 1951. Filha de Sebastião e Antônia, numa casa de taipa que meu pai construiu com as próprias mãos calejadas pela enxada. Éramos 6 filhos, e eu era a terceira, espremida entre irmãos que brigavam por um pedaço de rapadura e um gole de água no pote de barro. Minha mãe, coitada, era uma mulher já cansada aos 35 anos, com os cabelos embranquecendo antes do tempo e as mãos sempre ocupadas com algum afazer que nunca terminava. Papai era um homem duro, moldado pela terra seca e pela luta diária para arrancar o sustento de um chão que mais parecia pedra. Nossa casa era pequena, 3 cômodos que abrigavam 8 pessoas, onde a privacidade era um luxo que não conhecíamos. Dormíamos em redes penduradas numa sala que servia de quarto, cozinha e sala de estar ao mesmo tempo. O banheiro era um buraco no quintal, cercado por algumas tábuas velhas que mal escondiam nossa necessidade. Não tínhamos energia elétrica, nem água encanada, nem os confortos que as crianças de hoje nem sabem que existiram tempos sem eles. Minha infância foi marcada pela fome constante, aquela fome que rói por dentro e faz a criança sonhar com comida até dormindo. Lembro de acordar de madrugada com o estômago doendo e de como minha mãe dividia o pouco que tínhamos, sempre deixando sua parte menor para que nós pudéssemos comer mais um pouquinho. As refeições eram arroz aguado, quando tinha, feijão de corda que minha mãe esticava com água e muito amor, e de vez em quando um pedaço de carne seca que papai conseguia nas suas andanças. Mas o que mais me marcou nesses primeiros anos não foi a pobreza, não foi a fome, foi algo muito pior que começou quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Meu tio Geraldo, irmão do meu pai, era um homem que vinha sempre nos visitar, principalmente quando papai saía para trabalhar na roça de outros fazendeiros. Tio Geraldo tinha uns 45 anos, era solteiro, e todos na família diziam que ele era um homem bom, que ajudava a família sempre que podia, trazendo às vezes 1 quilo de açúcar, um pote de mel, coisas que para nós eram tesouros preciosos. Foi numa tarde de muito calor, quando todos estavam descansando na modorra do meio-dia, que tio Geraldo me chamou para ajudá-lo a buscar água no açude que ficava distante da casa. Lembro do medo que senti quando ele pôs a mão na minha cintura. Um toque que não era de tio, não era de família.
Quando chegamos longe dos olhos de todos, ele me encostou numa árvore e fez coisas comigo que uma criança de 8 anos nem deveria saber que existiam. Disse que era um segredo nosso, que se eu contasse para alguém, ele ia matar minha mãe e meus irmãos menores. Voltei para casa naquele dia com uma dor no corpo e uma dor na alma que eu não sabia nem como explicar. Tentei contar para minha mãe, mas as palavras não saíam da minha boca. Como uma criança explica que o tio, aquele que todos respeitavam, tinha feito aquelas coisas horríveis? Como contar que ele tinha tocado em lugares que eu nem sabia que tinha me machucado de um jeito que eu não entendia? As visitas do tio Geraldo se tornaram um pesadelo constante. Ele sempre arranjava um jeito de me levar para longe dos outros, sempre com uma desculpa que ninguém desconfiava. Rosa vai me ajudar a carregar isso. Rosa, vem cá que preciso te falar uma coisa. E eu ia, porque criança obedece adulto, porque era assim que a gente foi criada. E a cada vez, o monstro que se escondia por trás daquele sorriso de homem respeitado da família me violentava um pouco mais, me quebrava um pouco mais por dentro. Foram 3 anos de inferno silencioso. 3 anos onde eu aprendi a me esconder quando ouvia a voz dele chegando, onde desenvolvi uma habilidade doentia de fingir que estava doente para não ter que sair de perto da minha mãe. 3 anos onde minha inocência foi sendo destruída pedaço por pedaço, onde aprendi que o mundo era um lugar perigoso, até mesmo dentro da própria família. Quando fiz 11 anos, algo em mim mudou. Talvez tenha sido o desespero, talvez tenha sido a raiva acumulada, mas numa das vezes que tio Geraldo tentou me levar para o mato, eu gritei. Gritei tão alto que toda a vizinhança ouviu. Gritei até minha garganta doer e contei tudo na frente de todo mundo. Vi o rosto dele ficando branco como algodão. Vi meu pai ficando vermelho de raiva, mas não era a raiva que eu esperava. Menina mentirosa, foi o que ouvi do meu próprio pai. Como você ousa inventar uma coisa dessa sobre seu tio? Que vergonha, Rosa. Pede perdão agora mesmo. E eu aprendi naquele dia uma lição que me perseguiria pela vida toda, que às vezes a verdade é tão dolorosa que as pessoas preferem acreditar na mentira, que às vezes nossa própria família escolhe proteger o monstro e sacrificar a vítima. Tio Geraldo parou de nos visitar depois desse dia, mas o estrago já estava feito. Minha relação com meu pai nunca mais foi a mesma, e eu carreguei por anos a culpa de ter mentido sobre um homem da família. Aprendi a engolir minha dor, a fingir que estava tudo bem, a sorrir quando por dentro estava sangrando. Aos 14 anos conheci Antônio, um rapaz de 22 anos que trabalhava numa fazenda vizinha. Ele era diferente dos outros homens que eu conhecia, gentil, carinhoso, sempre com uma palavra doce e um sorriso que fazia meu coração de menina bater mais forte. Antônio me tratava como se eu fosse uma princesa, me dava presentes simples, mas cheios de carinho, e pela primeira vez na vida eu me senti especial, protegida. Namoramos escondido por quase 2 anos, até que meus pais descobriram. Para minha surpresa, eles aprovaram o relacionamento. Antônio tinha terra, tinha perspectiva, era um bom partido para uma menina pobre do sertão. Casamos quando eu completei 16 anos, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com festa na casa dos meus pais, onde mataram o único porco que tínhamos para comemorar. Os primeiros meses de casada foram como um sonho. Antônio era atencioso, carinhoso, e eu me sentia finalmente em casa, finalmente segura. Mas conforme os meses foram passando, pequenas coisas começaram a mudar. Primeiro foram comentários sobre minha roupa, depois sobre meus amigos, depois sobre como eu gastava o dinheiro que ele me dava. Gradualmente, sem eu perceber, ele foi me isolando de tudo e de todos que eu conhecia. Quando engravidei do meu primeiro filho, Antônio ficou radiante. Disse que finalmente seria o homem da casa de verdade, que teríamos nossa família própria. Mas a gravidez foi difícil, cheia de enjoos e complicações. E foi durante esse período que vi pela primeira vez o outro lado do homem com quem havia me casado. Quando eu não conseguia fazer as tarefas da casa porque estava passando mal, ele explodia de raiva. Quando chorava de dor, ele dizia que eu estava exagerando, que mulher do sertão era forte e não ficava se lamentando por qualquer coisa. Davi nasceu numa madrugada de inverno, após um parto que quase me matou. Quando o coloquei nos braços de Antônio, vi lágrimas nos olhos dele,
mas também vi algo mais, algo que na época eu não soube identificar, mas que anos depois entendi ser posse. Ele não estava olhando para nosso filho como um pai orgulhoso, olha, estava olhando como um homem que acabara de ganhar mais uma propriedade. Dizia que era culpa minha, que eu não prestava nem para ser mãe. Quando o menino adoecia, ele me acusava de não cuidar direito, de ser uma mulher incompetente que não sabia nem criar um filho. Mas o pior de tudo era ver como ele manipulava a mente da criança desde pequena. Davi ainda nem falava direito quando Antônio já sussurrava no ouvido dele coisas como: "Sua mãe é fraca. Homem que é homem não obedece mulher. Você vai ser forte como o papai, não mole como ela." E eu ali, assistindo meu próprio filho sendo envenenado contra mim, sem poder fazer nada porque qualquer palavra que eu dissesse era motivo para uma surra que podia durar a noite toda. Antônio era esperto, muito esperto. Ele nunca me batia no rosto onde as marcas pudessem ser vistas pelos vizinhos. As pancadas eram sempre nas costas, na barriga, nos braços, lugares que a roupa cobria. E sempre tinha uma desculpa pronta. Eu tinha caído da escada, tinha batido na porta do armário, tinha tropeçado no quintal. Ele sabia exatamente como machucar sem deixar evidências, como destruir por dentro, mantendo uma fachada perfeita por fora. Os anos foram passando e nossa situação financeira melhorou consideravelmente. Antônio conseguiu comprar mais terras, expandir a criação de gado, construir uma casa maior. Para quem via de fora, éramos uma família próspera e feliz. Ele era respeitado na cidade como um homem trabalhador e bem-sucedido. Eu era vista como uma esposa dedicada e mãe exemplar. Mas dentro de casa, eu vivia num inferno particular que ninguém sequer suspeitava. Foi quando Davi completou 8 anos que as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais sombrio. Antônio instalou um aparelho de televisão em casa, uma novidade na nossa região na época, e começou a gravar programas num aparelho que ele chamava de videocassete. No início, eu achei estranho ele se interessar tanto por tecnologia, mas ele dizia que era para o negócio, que precisava se manter atualizado com os tempos modernos. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite como eu estive, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa por me ouvirem até aqui, meus queridos. Davi começou a mudar quando entrou na adolescência. O menino doce e carinhoso que me abraçava escondido do pai foi dando lugar a um jovem frio e calculista que parecia ter aprendido todas as lições que Antônio havia plantado na cabeça dele ao longo dos anos. Aos 13 anos, ele já me tratava com o mesmo desprezo que via o pai demonstrar. Chegava da escola e reclamava da comida. Criticava minha roupa. Me corrigia quando eu falava alguma coisa errada na frente dos amigos dele. "Mãe, você não pode falar desse jeito na frente das pessoas", ele dizia com uma frieza que partia meu coração. "Você envergonha a gente com essa linguagem de roça." E eu engolia as lágrimas, porque ver meu próprio filho se envergonhando de mim doía mais do que qualquer pancada que Antônio pudesse me dar. Antônio ficava orgulhoso quando presenciava essas situações. Sorria satisfeito e depois me dizia: "Está vendo? Até seu próprio filho sabe que você não presta. Até ele percebe como você é ignorante e sem classe." E assim, dia após dia, eles foram me destruindo por dentro, me convencendo de que eu realmente não valia nada, de que era uma mulher sem valor, que só causava vergonha para a família. Foi aos 14 anos que Davi começou a demonstrar comportamentos que me deixavam extremamente desconfortável. Ele passou a entrar no meu quarto sem bater na porta, a fazer comentários sobre meu corpo que não eram apropriados para um filho fazer sobre a mãe. Quando eu tomava banho, ele sempre arranjava uma desculpa para entrar no banheiro e ficava olhando de um jeito que me fazia sentir violada, exposta. Tentei conversar com Antônio sobre isso, mas ele reagiu com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. "Você está louca, Rosa? O menino é seu filho, pelo amor de Deus. Que tipo de mente doentia você tem para pensar uma coisa dessas?" E me deu uma surra tão violenta naquela noite que fiquei 1 semana sem conseguir me levantar direito da cama. Mas eu não estava imaginando coisas. Os olhares de Davi eram diferentes.
Had algo de perverso neles que me fazia tremer de medo. Ele começou a mexer nas minhas gavetas, nas minhas roupas íntimas, e quando eu reclamava, ele dizia que estava procurando algo que o pai havia pedido. E Antônio sempre confirmava a versão do filho. Sempre me fazia parecer paranoica e desequilibrada. As coisas pioraram drasticamente quando Davi completou 16 anos. Antônio deu de presente para ele uma câmera fotográfica, dessas profissionais, caras. Disse que o menino tinha talento para fotografia e que precisava desenvolver esse dom. Davi ficou obcecado com a câmera, andava com ela para todo lado, fotografando tudo e todos. Foi quando comecei a notar que ele me fotografava constantemente, sempre quando eu estava distraída, sempre em ângulos estranhos. Quando eu perguntava por que ele estava me fotografando, ele dizia que estava praticando, que eu era um modelo disponível. E quando eu pedia para ver as fotos, ele dizia que ainda não estavam reveladas, que era surpresa. Antônio incentivava esse hobby do filho, sempre elogiando seu talento, sempre arranjando dinheiro para comprar mais equipamentos, mais filmes. Eles passavam horas trancados no quartinho dos fundos que Antônio havia transformado em laboratório fotográfico, revelando filmes e fazendo ampliações. Eu era proibida de entrar lá. Antônio dizia que a luz podia estragar o trabalho deles. Comecei a perceber que havia algo muito errado quando descobri pequenos buracos nas paredes do meu quarto e do banheiro. Buracos pequenos, quase imperceptíveis, mas que não estavam lá. Antes, quando questionei Antônio sobre isso, ele disse que eram furos de pregos antigos, que eu estava ficando maluca de tanto ficar sozinha em casa pensando besteira. Mas eu sabia que não estava louca. Sabia que estava sendo observada, vigiada, fotografada sem meu consentimento. Comecei a me vestir e despir no escuro, a tomar banho com uma toalha cobrindo o corpo, a ter cuidado com cada movimento que fazia dentro da minha própria casa. Vivia numa tensão constante, sempre com a sensação de que havia olhos me espionando. Davi se formou no ensino médio aos 18 anos e Antônio decidiu que ele não precisava trabalhar, que podia se dedicar integralmente à fotografia e ajudar nos negócios da família. Eles viajavam juntos constantemente, sempre com desculpas relacionadas ao gado ou a algum negócio em cidades vizinhas. Eu ficava sozinha em casa por dias, sem notícias, sem saber onde estavam ou quando voltariam. Foi durante uma dessas viagens que decidi revirar o laboratório fotográfico deles. Sabia que era perigoso, que se fossem descobertos seriam consequências terríveis, mas a curiosidade e o medo eram mais fortes que a prudência. Arrombei a fechadura do quartinho e o que encontrei lá dentro fez meu mundo desabar completamente. Centenas de fotografias minhas estavam penduradas em varais improvisados, fotos de mim dormindo, tomando banho, me vestindo, em todas as posições imagináveis e inimagináveis. Algumas eram tão íntimas, tão invasivas, que senti náusea só de olhar. Havia também fotografias de outras mulheres que eu não conhecia, todas em situações comprometedoras, todas aparentemente fotografadas sem consentimento. Mas o que mais me chocou foram os envelopes identificados com números e valores. Havia etiquetas coladas nas fotos com preços, como se fossem mercadorias à venda. Minhas fotos tinham valores que variavam de acordo com o nível de exposição e intimidade. As mais caras eram aquelas onde eu aparecia completamente despida, fotografada através dos buracos na parede que eu havia descoberto. Encontrei também uma agenda com nomes, telefones e anotações sobre preferências de clientes. Havia descrições detalhadas sobre que tipo de foto cada pessoa queria comprar, qual pose, qual ângulo, qual situação. Meu marido e meu filho estavam vendendo minha intimidade, meu corpo, minha dignidade para homens desconhecidos que pagavam para ter fotos de uma mulher sendo violada em sua própria casa. Descoberta foi tão impactante que desabei no chão do laboratório, chorando e vomitando ao mesmo tempo. Minha própria família, as pessoas que eu amava e em quem confiava, estavam me tratando como um objeto, como um produto a ser comercializado. Anos e anos de humilhação, de abuso psicológico, de manipulação. E agora descobria que tudo isso tinha um propósito financeiro por trás. Fiquei ali no chão por horas, tentando processar a informação,
tentando entender como havia chegado àquele ponto. Como uma mulher permitia que sua própria família a transformasse numa mercadoria? Como eu havia sido tão cega, tão ingênua, tão submissa, a ponto de não perceber que estava sendo explorada das formas mais degradantes possíveis? Quando finalmente consegui me levantar, sabia que minha vida havia mudado para sempre. Não podia mais fingir que não sabia. Não podia mais viver na ignorância fingindo que tudo estava bem. Tinha provas concretas do que estavam fazendo comigo. E pela primeira vez em décadas, senti uma faísca de algo que havia perdido há muito tempo. Coragem. Recolhi algumas das fotos mais comprometedoras e a agenda com os nomes dos clientes, escondendo tudo numa sacola plástica que enterrei no quintal, embaixo do pé de manga que eu mesma havia plantado anos atrás. Limpei o laboratório, deixando tudo exatamente como estava, e voltei para casa com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que eles poderiam ouvir quando chegassem. Que se seguiram àquela descoberta foram os mais longos da minha vida. Eu caminhava pela casa como uma morta-viva, fingindo normalidade enquanto por dentro ardia um inferno de raiva, nojo e desesperança. Como olhar nos olhos do meu marido, sabendo que ele me via como um pedaço de carne no balcão? Como abraçar meu filho, sabendo que ele me fotografava nua enquanto eu dormia? Como sentar na mesa do jantar e fingir que éramos uma família normal, quando eu sabia que eles contavam o dinheiro? Ganho com minha humilhação? Antônio começou a me tratar ainda melhor depois daquela viagem, como se tivesse percebido que eu estava estranha e quisesse me manter calma. Trazia flores do campo, me dava dinheiro para comprar roupas novas, até sugeriu que fizéssemos uma segunda lua de mel. Você tem sido uma esposa tão dedicada, Rosa, ele dizia me abraçando pelas costas enquanto eu lavava a louça. Merece ser mimada. E eu ali, sentindo as mãos dele no meu corpo, sabendo que essas mesmas mãos contavam dinheiro ganho vendendo fotos das minhas partes íntimas. Davi também mudou o comportamento. Ficou mais atencioso, mais carinhoso, sempre oferecendo ajuda com os afazeres da casa. Deixa que eu levo isso para a senhora, mãe. A senhora não precisa se cansar, eu faço isso. Mas eu notava como seus olhos ainda me acompanhavam, como ele ainda me olhava de um jeito que filho nenhum deveria olhar para a mãe. A diferença é que agora eu sabia o porquê daqueles olhares, sabia que, por trás daquela gentileza, havia um monstro calculando novos ângulos, novas oportunidades de me fotografar sem que eu soubesse. Uma noite, fingindo que estava dormindo, ouvi eles conversando baixinho na sala. Ela está desconfiada de alguma coisa, dizia Davi. Ontem ela me perguntou o que eu estava fazendo no laboratório até tão tarde. Antônio respondeu com aquela voz gelada que eu conhecia bem. Então vamos ter que ser mais cuidadosos. Ela não pode descobrir nada, entende? Se ela descobrir, perdemos nossa fonte de renda e ainda podemos ter problemas com a polícia. Fonte de renda. Era assim que eles se referiam a mim. Não como esposa, não como mãe, mas como uma fonte de renda que precisava ser preservada. Senti uma raiva tão grande naquele momento que tive vontade de me levantar e confrontar os dois ali mesmo. Mas algo me segurou. Talvez tenha sido o instinto de sobrevivência, talvez a certeza de que se eles soubessem que eu sabia, as consequências seriam catastróficas. Comecei a observar tudo com outros olhos. Percebi que as viagens deles sempre coincidiam com datas específicas, como se tivessem um cronograma de entregas. Notei que chegavam correspondências endereçadas a nomes falsos que Antônio recebia pessoalmente nos correios. Vi que eles tinham uma segunda conta no banco, uma conta que eu nem sabia que existia, onde depositavam valores que não batiam com a renda da fazenda. Foi numa dessas observações que descobri algo ainda mais perturbador. Davi não estava apenas me fotografando, ele também estava fotografando outras mulheres da região. Mulheres que trabalhavam na nossa fazenda, vizinhas que vinham visitar, até mesmo garotas menores de idade que estudavam com ele. Vi fotos delas escondidas no meio das minhas, mulheres que não tinham ideia de que estavam sendo violadas da mesma forma que eu. Reconheci Conceição, a filha do seu Benedito, que trabalhava ordenando nossas vacas. Uma menina de apenas 16 anos, pura e inocente, que confiava na nossa família como se fôssemos parentes. As fotos dela eram ainda mais invasivas que as minhas.
tiradas quando ela se trocava no quartinho dos fundos, onde guardávamos os baldes de leite. Vi também fotos de Maria das Dores, nossa vizinha de 45 anos, uma mulher casada e mãe de 5 filhos que jamais imaginaria que estava sendo fotografada quando tomava banho no açude atrás da casa dela. A descoberta de que outras mulheres estavam sendo violadas da mesma forma me deixou ainda mais desesperada, mas também me deu forças para agir. Não era apenas sobre mim, era sobre todas nós. Éramos todas vítimas de 2 predadores que exploravam nossa confiança, nossa inocência, nossa intimidade para ganhar dinheiro sujo. Decidi que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Na nossa cidade pequena, Antônio era respeitado e influente. Era amigo do prefeito, do delegado, do juiz. Quem acreditaria na palavra de uma mulher contra um homem tão bem conceituado? Quem levaria a sério as acusações de uma esposa que todos viam como submissa e dependente? Foi então que me lembrei de Irmã Lúcia, a freira que dirigia o orfanato da cidade vizinha. Ela havia sido professora na escola onde estudei quando criança. Era uma mulher forte e justa, que sempre defendeu os mais fracos. Se alguém poderia me ajudar sem me julgar, seria ela. Esperei Antônio e Davi saírem para mais uma de suas viagens de negócios e peguei o ônibus para Santa Luzia, onde ficava o orfanato. Levei comigo algumas das fotos que havia escondido, as evidências mais claras do que estavam fazendo. Minhas mãos tremiam tanto no ônibus que mal conseguia segurar a bolsa onde guardava aqueles documentos da minha vergonha. Irmã Lúcia me recebeu com o carinho de sempre, mas percebi sua expressão mudar quando comecei a contar minha história. Vi o horror em seus olhos quando mostrei as fotografias. Vi suas mãos tremerem quando folheou a agenda com os nomes dos clientes. Meu Deus do céu, Rosa, ela sussurrou. Isso é crime, filha, crime grave. Você precisa denunciar isso à polícia imediatamente. Mas quem vai acreditar em mim, irmã? Perguntei entre lágrimas. Antônio é respeitado, tem amigos influentes. Vão dizer que eu estou inventando, que sou uma mulher desequilibrada que quer destruir a reputação do marido. Irmã Lúcia segurou minhas mãos com firmeza. Rosa, você tem provas, tem fotografias, tem a agenda, tem evidências concretas. Isso não é palavra contra palavra. Isso é fato. Ela me explicou que conhecia uma delegada em João Pessoa que se especializava em crimes contra a mulher. Alguém em quem podia confiar para tratar o caso com seriedade. Vou ligar para ela hoje mesmo, disse Irmã Lúcia. Você não pode voltar para casa fingindo que não sabe de nada. É perigoso demais. Eles podem perceber que você descobriu e fazer algo terrível. Passei a noite no orfanato, numa cama simples mas limpa, pela primeira vez. Em anos dormindo sem medo de ser observada ou fotografada. Irmã Lúcia ficou acordada comigo até tarde, conversando sobre fé, sobre força interior, sobre como Deus nunca abandona suas filhas, mesmo nos momentos mais sombrios. Você foi escolhida para sobreviver a isso, Rosa, ela disse. Sobreviver e denunciar, para que outras mulheres não passem pelo mesmo. Na manhã seguinte, a delegada Helena chegou ao orfanato, acompanhada de uma assistente social. Era uma mulher de uns 40 anos, com olhos firmes e uma presença que transmitia segurança. Contei tudo novamente, mostrei as provas, respondi a todas as perguntas que ela fez. Ela me explicou que o que Antônio e Davi estavam fazendo se enquadrava em vários crimes: violação de intimidade, exploração sexual, produção e distribuição de material pornográfico sem consentimento e, possivelmente, associação criminosa. Vamos precisar de sua coragem para seguir em frente com isso, Dona Rosa, disse a delegada. Será um processo difícil, doloroso, mas é a única forma de parar esses homens e proteger outras mulheres. Eu sabia que não havia volta, que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele momento. Mas também sabia que não podia continuar vivendo naquele inferno. Não podia permitir que outras mulheres fossem violadas da mesma forma. Se vocês que estão me ouvindo sentiram um aperto no coração com essa história até aqui, se identificaram com alguma coisa que contei, quero que saibam que não estão sozinhas. Cada mulher que se inscreve neste canal, que deixa um comentário, que compartilha essa mensagem, está ajudando outras mulheres a encontrarem forças para quebrar o silêncio,
Por favor, se inscrevam, apertem o sininho, porque juntas somos mais fortes. Juntas, podemos transformar nossa dor em poder para ajudar quem ainda está sofrendo em silêncio. Voltei para casa naquela tarde com um plano traçado. A delegada havia me orientado sobre como proceder, como coletar mais evidências, sem levantar suspeitas, como me proteger até que a operação policial pudesse ser deflagrada. Antônio e Davi ainda não haviam retornado da viagem, o que me deu tempo para reorganizar minhas ideias e me preparar psicologicamente para o que estava por vir. Quando eles chegaram naquela noite, eu estava preparando o jantar como sempre. Cumprimentei os dois com beijos e abraços como sempre. Perguntei sobre a viagem como sempre. Mas por dentro, algo havia mudado definitivamente. Eu não era mais a Rosa submissa e ignorante que eles conheciam. Eu era uma mulher que sabia a verdade, que tinha provas, que havia decidido lutar. Eles notaram algo diferente em mim, tenho certeza. Antônio me observava com mais atenção. Fazia perguntas sobre o que eu havia feito durante o dia, onde havia ido, com quem havia conversado. Davi também parecia mais ressabiado. Evitava ficar sozinho comigo. Não fazia mais aqueles comentários inapropriados sobre meu corpo. Era como se todos nós soubéssemos que algo estava mudando, que o jogo estava prestes a virar, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir. A tensão na casa era quase palpável, como se estivéssemos todos caminhando sobre ovos, esperando que alguém desse o primeiro passo em direção ao precipício. Como negar o crime? Ela me entregou um pequeno gravador que eu deveria esconder nas roupas para capturar conversas comprometedoras e uma câmera escondida do tamanho de um botão que eu poderia usar para filmar o laboratório fotográfico. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira atuação teatral. Eu tinha que fingir ser a mesma Rosa de sempre, a mulher submissa e ignorante que não suspeitava de nada, enquanto por dentro fervia de raiva e nojo. Cada sorriso que eu dava para eles era uma facada no meu próprio coração. Cada beijo de boa noite era como engolir veneno. Mas eu sabia que essa encenação era necessária para conseguir as provas que iriam colocá-los atrás das grades. Antônio anunciou que faria outra viagem, dessa vez para Recife, onde supostamente iria negociar a venda de algumas cabeças de gado. Será só por 3 dias, amor? Ele disse, me beijando na testa. Você fica cuidando da casa e do Davi para mim. Mas eu percebi o olhar que ele trocou com o filho, aquele olhar cúmplice que eu havia aprendido a reconhecer. Eles estavam planejando alguma coisa. Na noite anterior à viagem de Antônio, eu fingi ter uma dor de cabeça terrível e fui me deitar cedo. Deixei a porta do quarto entreaberta e liguei o gravador que estava escondido no meu sutiã. Como eu esperava, não demorou muito para ouvir eles conversando na sala, achando que eu estava dormindo. Quando você voltar, vamos ter um material novo, ouvi Davi dizer. Consegui instalar aquela câmera nova no teto do banheiro. O ângulo ficou perfeito. Pega ela inteira quando está na banheira. Antônio riu baixinho. Esse material vai valer uma fortuna. Os clientes de Recife pagam muito bem por esse tipo de filmagem, especialmente quando a mulher não sabe que está sendo filmada. E se ela descobrir? Perguntou Davi com uma voz que me gelou o sangue. Se ela encontrar as câmeras ou desconfiar de alguma coisa? A resposta de Antônio foi ainda mais aterrorizante. Se ela descobrir, vamos ter que tomar medidas drásticas. Não podemos permitir que ela estrague nosso negócio. Mulher que não serve mais, vira problema. E problema a gente resolve de um jeito ou de outro. Senti meu coração parar por alguns segundos. Eles estavam falando em me matar se eu descobrisse o esquema deles. Eu não era apenas uma vítima, eu era também um risco que eles estavam dispostos a eliminar se necessário. Naquele momento, entendi que não havia mais volta, que era questão de vida ou morte. Ou eu conseguia prendê-los, ou eles iriam me silenciar para sempre. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira até aqui, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu Demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam outras mulheres como eu que precisam encontrar coragem para enfrentar seus algozes. Antônio partiu na manhã seguinte, me beijou e disse que voltaria na sexta-feira. Davi ficou em casa, supostamente para cuidar da fazenda na ausência do pai. Mas eu sabia que ele havia ficado para me vigiar,
para garantir que eu não fizesse nada suspeito. Ele me seguia pela casa o tempo todo, sempre com alguma desculpa, sempre encontrando motivos para estar no mesmo cômodo que eu. Durante o almoço, aproveitei que ele havia saído para dar ração aos porcos e corri até o laboratório fotográfico com a câmera escondida. Filmei tudo o que pude. As fotos, penduradas nos varais, a agenda com os nomes dos clientes, os equipamentos de revelação, os envelopes com dinheiro. Era uma quantidade impressionante de evidências que mostrava claramente que aquilo não era um hobby inocente, mas sim um negócio criminoso bem estruturado. Foi quando estava terminando de filmar que ouvi passos se aproximando. Davi havia voltado mais cedo do que eu esperava. Rapidamente, desliguei a câmera e a escondi entre os seios, arrumei tudo como estava e saí do laboratório correndo para a cozinha. Quando ele entrou em casa, eu estava lavando a louça do almoço, fingindo normalidade. "O que a senhora estava fazendo?" Ele perguntou com uma desconfiança que me deixou gelada. "Estava aqui lavando louça, filho", respondi tentando controlar o tremor na voz. "Por quê?" Ele me olhou de uma forma penetrante, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Achei que tinha ouvido barulho vindo do laboratório do pai. Deve ter sido o vento batendo a porta. Menti, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas. "Você sabe como essa casa faz barulho quando tem vento." Ele continuou me observando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois deu de ombros e foi para o quarto dele. Naquela noite, fingi estar dormindo novamente enquanto Davi mexia no laboratório. Ouvi ele falando no telefone com alguém, provavelmente com Antônio, relatando os eventos do dia. "Ela não fez nada suspeito", ouvi ele dizer. "Passou o dia todo em casa, cozinhando e limpando como sempre. Mas eu tenho a impressão de que ela está diferente, mais quieta, mais atenta a tudo." "Continue de olho nela", respondeu a voz de Antônio do outro lado da linha. "Se ela estiver desconfiando de alguma coisa, precisamos agir rápido. Não podemos dar chance para ela estragar tudo." E então ele disse algo que fez meu sangue gelar. "Se for necessário, você sabe o que fazer. Temos muito dinheiro em jogo para permitir que uma mulher histérica destrua nosso futuro." Na manhã seguinte, Davi estava mais vigilante ainda. Ele não saía do meu lado nem por um minuto, sempre encontrando desculpas para estar onde eu estava. Quando fui estender roupa no quintal, ele apareceu para ajudar. Quando entrei na cozinha para preparar o almoço, ele sentou na mesa para fazer companhia. Era como viver com um carcereiro disfarçado de filho. Foi nesse dia que percebi algo que quase me fez desmaiar de susto. Havia uma câmera nova instalada no teto do banheiro, exatamente como Davi havia mencionado na conversa que eu gravei. Era pequena, quase imperceptível, mas estava lá, apontada diretamente para a banheira. Eles estavam filmando meus momentos mais íntimos, os momentos em que eu estava completamente vulnerável e exposta. Senti uma mistura de nojo, raiva e terror que quase me fez confrontá-los ali mesmo. Como eles podiam fazer isso? Como um filho podia instalar uma câmera para filmar a própria mãe nua? Como um marido podia vender a intimidade da esposa para desconhecidos? Que tipo de monstros eu havia criado debaixo do meu próprio teto? Mas eu sabia que não podia demonstrar que havia descoberto a câmera. Se eles percebessem que eu sabia, as consequências seriam catastróficas. Então, continuei fingindo normalidade, tomando banho como sempre, me vestindo como sempre, enquanto por dentro ardia um inferno de humilhação e revolta. Antônio retornou da viagem na sexta-feira, carregado de presentes e com uma alegria suspeita. Trouxe um vestido novo para mim, uma camisa cara para Davi e bombons importados que dizia ter comprado no aeroporto de Recife. Mas eu notei como ele e Davi trocaram olhares significativos, como sussurraram entre si quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Durante o jantar, Antônio estava mais carinhoso do que havia sido em anos. Me elogiou constantemente, disse que eu estava bonita, que tinha tido sorte de se casar comigo. Mas cada carinho dele me fazia sentir mais nojo, porque eu sabia que por trás daquela gentileza estava um homem que me via apenas como um objeto de exploração. "Amanhã vamos comemorar", ele anunciou no final da refeição. "Fechei um negócio muito bom em Recife. Vamos jantar fora, no melhor restaurante da cidade." Davi sorriu. "Que bom, pai.
A senhora merece, mãe. Tem sido uma esposa tão dedicada. E ali estavam eles, celebrando o dinheiro ganho, vendendo minha intimidade, me incluindo na comemoração, como se eu devesse ficar feliz por ter sido explorada. Naquela noite, deitada ao lado de Antônio, que roncava satisfeito, eu sabia que havia chegado ao limite. Não aguentava mais aquela farsa. Não conseguia mais fingir que não sabia de nada. Na segunda-feira, quando eles saíssem para mais uma de suas viagens de negócios, eu colocaria o plano da delegada Helena em ação. Seria o fim daquele pesadelo, ou seria o meu fim. Mas, de qualquer forma, seria o fim da Rosa submissa e ignorante que eles conheciam. Segunda-feira amanheceu com um sol escaldante que parecia anunciar que aquele seria um dia de mudanças definitivas. Antônio e Davi se prepararam para sair cedo, supostamente para uma reunião com compradores de gado em Campina Grande. Voltamos só à noite, disse Antônio me beijando na testa com aquela falsa ternura que eu havia aprendido a odiar. Você fica tranquila em casa, descansa um pouco. Qualquer coisa, a senhora me liga, disse Davi, me dando um abraço que durou mais tempo do que deveria. Senti suas mãos percorrendo minhas costas de uma forma inapropriada e tive que me controlar para não empurrá-lo com nojo. Cuide bem da senhora mesmo, mãe. A gente se preocupa quando deixa a senhora sozinha. Depois que eles partiram, esperei 1 hora inteira antes de pegar o telefone e ligar para o número que a delegada Helena havia me dado. Eles saíram, disse quando ela atendeu. É hoje. Sua voz ficou séria e profissional. Perfeito, Rosa. A equipe já está a caminho. Fique calma e faça exatamente como combinamos. Em 2 horas, tudo isso terá acabado. Enquanto esperava a chegada da polícia, fui até o quintal e desenterrei o saco plástico onde havia escondido as primeiras evidências que encontrei. Juntei tudo com as gravações e filmagens que havia feito nos últimos dias. Era uma quantidade impressionante de provas que mostrava não apenas os crimes que eles cometiam contra mim, mas também contra outras mulheres da região. Foi quando estava organizando tudo que ouvi o barulho de um carro chegando. Meu coração disparou, pensando que fossem Antônio e Davi voltando mais cedo. Corri até a janela e vi que era um carro da polícia, seguido por mais 2 veículos. A delegada Helena desceu do primeiro carro acompanhada de outros policiais, todos vestidos à paisana para não chamar a atenção dos vizinhos. Como está se sentindo, Rosa? Perguntou a delegada quando abri a porta. Assustada, respondi honestamente, mas também aliviada. E não aguento mais viver essa mentira. Ela pôs a mão no meu ombro. Você foi muito corajosa. O que está fazendo vai proteger muitas outras mulheres. A equipe técnica começou a trabalhar imediatamente. Fotografaram tudo no laboratório, coletaram os equipamentos, apreenderam as fotos e a agenda com os nomes dos clientes. Encontraram coisas que eu nem sabia que existiam. Uma segunda câmera escondida no meu quarto, gravadores em vários cômodos da casa, até mesmo microfones instalados no telefone para gravar minhas conversas. Isso aqui é uma operação criminosa muito mais sofisticada do que imaginávamos, disse o perito criminal. Eles não eram amadores. Tinham equipamentos caros, tecnologia avançada, uma rede de distribuição bem estruturada. Deve ter dado muito dinheiro para eles ao longo dos anos. Cada descoberta era uma nova punhalada no meu coração. Perceber que minha própria casa havia sido transformada numa prisão tecnológica, que cada movimento meu era monitorado e gravado, que minha intimidade havia sido violada de formas que eu nem imaginava possível. Como eu havia sido tão cega? Como não percebi que vivia cercada de câmeras e microfones? A delegada me mostrou alguns dos nomes na agenda dos clientes. Eram homens de várias cidades, alguns até de outros estados. Havia anotações detalhadas sobre o que cada um gostava, quanto estava disposto a pagar, que tipo de material preferia. Eu era tratada como um catálogo de produtos, com diferentes preços para diferentes tipos de exposição. Alguns desses homens vamos conseguir prender também, explicou Helena. Comprar esse tipo de material é crime. E com a agenda de vocês, temos nomes, telefones, até comprovantes de transferências bancárias. Essa operação vai desmantelar uma rede inteira de exploração. Foi quando estávamos terminando de coletar as evidências que ouvimos o barulho do caminhão de Antônio chegando. Era muito mais cedo do que ele havia dito que voltaria. A delegada fez sinal para que todos se posicionassem.
Eles voltaram, sussurrei, sentindo minhas pernas tremeram. Vai ficar tudo bem, ela me tranquilizou. Estamos todos aqui. Antônio entrou em casa com Davi, conversando animadamente sobre alguma coisa. Quando viram a casa cheia de policiais e equipamentos da perícia espalhados pela sala, a expressão deles mudou completamente. O sorriso sumiu do rosto de Antônio, que ficou pálido como papel. Davi tentou correr, mas foi interceptado por 2 policiais na porta. Antônio Silva e Davi Silva, disse a delegada Helena mostrando os mandados de prisão. Vocês estão presos pelos crimes de violação de intimidade, produção e distribuição de material pornográfico sem consentimento, exploração sexual e associação criminosa. As algemas fizeram um barulho seco quando foram fechadas nos pulsos deles. O olhar que Antônio me lançou naquele momento foi de puro ódio. Sua cachorra! Ele gritou tentando se soltar dos policiais. Você não sabia de nada. Como descobriu? Suas palavras confirmaram tudo o que eu já sabia. Ele realmente me via como um animal, como sua propriedade que havia se rebelado contra o dono. Davi chorava como uma criança. Mãe, me perdoa. Foi tudo ideia do pai. Ele me obrigou a fazer isso. Mas eu me lembrava das conversas gravadas, da frieza com que ele falava sobre me filmar, da satisfação em seus olhos quando me humilhava. Não era uma criança inocente manipulada, era um adulto que havia escolhido ser cúmplice de todos aqueles crimes. Rosa, disse Antônio quando os policiais já estavam levando ele para o carro. Você vai se arrepender disso. Vai ficar sem nada, sem ninguém. Quem vai querer uma mulher como você? Mesmo preso, mesmo derrotado, ele ainda tentava me humilhar, ainda tentava me fazer sentir pequena e sem valor. Mas dessa vez, suas palavras não me atingiram. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: prefiro ficar sozinha para sempre do que continuar sendo explorada por vocês 2. Vocês que vão se arrepender na cadeia quando descobrirem como os outros presos tratam homens que abusam de mulheres. Depois que eles foram levados, a delegada sentou comigo na varanda para conversarmos sobre os próximos passos. O processo pode ser longo, ela explicou. Eles vão tentar se defender, vão contratar advogados caros, vão tentar jogar a culpa um no outro. Mas com as evidências que temos, a condenação é certa. E as outras? Mulheres que aparecem nas fotos? Perguntei. Elas vão ficar sabendo? Helena assentiu. Vamos ter que comunicá-las, infelizmente. Elas também são vítimas e têm direito de saber que foram exploradas. Algumas podem querer se juntar à acusação, o que fortaleceria ainda mais o caso. Naquela noite, dormi sozinha na minha casa pela primeira vez em mais de 30 anos. Era um silêncio estranho, sem os roncos de Antônio, sem os ruídos de Davi mexendo no laboratório até altas horas. Mas era um silêncio libertador. Um silêncio que significava que eu finalmente estava segura na minha própria casa. Levantei várias vezes durante a madrugada para verificar se as portas estavam trancadas, se não havia ninguém me observando. Décadas de vigilância constante haviam criado uma paranoia que não desapareceria da noite para o dia. Mas pela primeira vez em muito tempo, quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente olhando de volta. Não era mais a Rosa submissa e quebrada que eles conheciam. Era uma mulher que havia encontrado sua força, sua dignidade, sua coragem. Uma mulher que havia enfrentado seus algozes e vencido. Os cabelos estavam grisalhos, o rosto marcado pelos anos de sofrimento, mas os olhos brilhavam com uma determinação que eu não sentia desde a juventude. Na manhã seguinte, os vizinhos começaram a aparecer. A notícia da prisão de Antônio e Davi havia se espalhado pela cidade pequena como fogo em pasto seco. Alguns vinham oferecer apoio, outros claramente vinham por curiosidade mórbida, querendo saber detalhes do escândalo que abalara a respeitabilidade da família Silva. Dona Josefa, minha vizinha mais próxima, foi uma das primeiras a chegar. Rosa, minha filha, ela disse me abraçando. Eu sempre soube que havia algo errado naquela casa. O jeito como eles te tratavam, como você parecia sempre assustada. Mas nunca imaginei que fosse uma coisa dessas. Suas palavras me mostraram que o sofrimento que eu pensava estar escondendo era mais visível do que eu imaginava. Outras mulheres da região também começaram a se manifestar. Conceição, a filha do seu Benedito, veio chorando me agradecer por ter denunciado.
Ela havia sido comunicada pela polícia sobre as fotos e estava devastada, mas também aliviada de saber que os responsáveis haviam sido presos. "A senhora me salvou", ela disse. "Se não fosse pela coragem da senhora, eles iam continuar fazendo isso com outras mulheres." Maria das Dores, a vizinha, que também havia sido fotografada, reagiu de forma diferente. Ela estava furiosa, não apenas com Antônio e Davi, mas também comigo. "Por que você não me contou?" ela perguntou exaltada. "Por que deixou que eles continuassem me fotografando por tanto tempo?" Eu entendi a raiva dela, a sensação de traição, mas também sabia que cada um reage de uma forma diferente ao descobrir que foi violado. Que eles faziam? Não, mas pela montanha de desafios que se amontoaram na minha frente como pedras no caminho de uma estrada mal cuidada. Eu tinha 52 anos, havia passado mais da metade da vida sendo sustentada por Antônio, e agora precisava aprender a viver sozinha, a me sustentar, a tomar decisões que por décadas foram tomadas por ele. A primeira dificuldade foi financeira. Com Antônio preso, toda a renda da fazenda parou de entrar. Os advogados dele conseguiram bloquear as contas bancárias, alegando que eu não tinha direito aos bens enquanto o processo não fosse julgado. Fiquei literalmente sem dinheiro, dependendo da ajuda de vizinhos e da igreja para conseguir comer. Era uma ironia amarga. Eu, que havia sido explorada financeiramente por anos, agora não tinha nem o direito de acessar os recursos que haviam sido construídos também com o meu sofrimento. Dona Josefa foi quem mais me ajudou nesse período. Ela me trouxe comida quase todos os dias, ofereceu trabalho, ajudando ela na costura para outras famílias da região. "Rosa, você tem mãos habilidosas", ela dizia enquanto me ensinava a fazer bordados mais elaborados. "Pode ganhar um dinheiro honesto com isso, enquanto as coisas não se resolvem na justiça." Era pouco dinheiro, mas era meu, limpo, ganho com o suor do meu trabalho e não com a exploração da minha dignidade. A delegada Helena me visitava regularmente para me atualizar sobre o andamento do processo. "Os advogados deles estão tentando de tudo", ela me contava. "Alegam que você consentia com as fotografias, que era uma parceira no negócio, que inventou essa história toda para ficar com os bens da família. Cada nova mentira que eles inventavam era como um tapa na cara. Mas eu sabia que a verdade estava do nosso lado. Antônio está tentando jogar toda a culpa no Davi", continuou a delegada. "Diz que o filho que teve a ideia, que ele só foi levado pela situação. Já Davi alega que era menor quando tudo começou, que foi coagido pelo pai. Era nojento ver como eles tentavam se livrar da responsabilidade, como continuavam mentindo mesmo presos, mesmo com todas as evidências contra eles. O julgamento durou quase 2 anos. 2 anos de idas e vindas ao fórum, de depoimentos dolorosos, de reviver os piores momentos da minha vida na frente de estranhos. Tive que contar detalhes íntimos, responder perguntas constrangedoras, aguentar os olhares de curiosidade mórbida das pessoas que vinham assistir ao julgamento como se fosse um espetáculo. O pior momento foi quando o advogado de Antônio tentou me desqualificar como testemunha. "Meritíssimo", ele disse para o juiz. "Minha cliente é uma mulher simples, sem educação, que pode estar confundindo demonstrações de carinho do marido com abuso. Mulheres da idade dela, principalmente do interior, têm tendência a fantasiar situações que não existiram. Era a mesma estratégia de sempre, me fazer parecer louca, histérica, mentirosa. Mas as evidências falavam por si só. As fotografias, as gravações, a agenda com os clientes, os comprovantes bancários, tudo estava lá, documentado, inegável. Além disso, outras vítimas haviam se juntado à acusação: Conceição, Maria das Dores e mais 3 mulheres que descobrimos que também haviam sido fotografadas sem consentimento. E se esse movimento tocou sua vida de alguma forma até aqui, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em "Valeu demais". Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como vocês, também precisam de força para enfrentar seus próprios demônios. A sentença foi lida numa terça-feira de julho. Antônio foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes contra a dignidade sexual, violação de intimidade, exploração sexual e associação criminosa.
Davi, por ser considerado semi-inimputável, tinha 17 anos quando alguns crimes foram cometidos, pegou 6 anos em regime semiaberto com acompanhamento psicológico obrigatório. Quando ouvi a sentença, não senti alegria nem alívio imediato. Senti um vazio estranho, como se uma parte da minha vida tivesse sido oficialmente encerrada naquele momento. Por décadas, minha existência havia girado em torno daqueles 2 homens, mesmo que de forma doentia. Agora, eles estavam pagando pelos crimes, mas eu ainda precisava descobrir quem era Rosa sem eles. A batalha judicial pelos bens da família foi ainda mais longa e complicada. Os advogados de Antônio tentaram provar que eu não tinha direito a nada, que não havia contribuído para a construção do patrimônio. Tive que provar que durante mais de 30 anos eu havia trabalhado na fazenda, cuidado da casa, criado o filho, contribuído de todas as formas possíveis para aquela família. Foi irmã Lúcia quem me conseguiu um advogado competente e compassivo, Dr. Raimundo, um homem de uns 60 anos que se especializava em direitos da mulher. Rosa, ele me disse na nossa primeira conversa, você tem direito à metade de tudo que foi construído durante o casamento. E mais, considerando que parte do patrimônio foi adquirido com dinheiro da exploração criminosa, você tem direito a uma indenização por danos morais. O processo de partilha levou mais 1 ano para ser resolvido. No final, consegui ficar com a casa onde morávamos, metade das terras, e uma indenização em dinheiro que, mesmo não sendo uma fortuna, me daria condições de recomeçar a vida com dignidade. Era uma justiça pequena perto de todo o sofrimento que passei, mas era um começo. Decidi vender a fazenda. Não conseguia mais viver naquela terra que guardava tantas memórias ruins, onde cada canto me lembrava de algum momento de humilhação ou dor. Com o dinheiro da venda, comprei uma casa pequena, mas aconchegante em João Pessoa, perto do mar, onde podia começar uma vida nova longe de tudo que me fazia lembrar do passado. A mudança para a capital foi assustadora no início. Eu era uma mulher do interior de 55 anos, tentando se adaptar a uma cidade grande, com trânsito, multidões, um ritmo de vida completamente diferente. Mas também era libertador. Na cidade, ninguém me conhecia como a mulher do Antônio. Ninguém sabia da minha história. Eu podia ser simplesmente Rosa, uma senhora que estava recomeçando a vida. Foi em João Pessoa que descobri uma Rosa que eu não sabia que existia. Sem a pressão constante do medo, sem a necessidade de andar nas pontas dos pés para não despertar a fúria de ninguém, comecei a me redescobrir. Aprendi a dirigir aos 56 anos, uma liberdade que Antônio nunca havia me permitido. Voltei a estudar, terminando o ensino fundamental numa escola para adultos. Fiz amizades verdadeiras com outras mulheres que, como eu, estavam reconstruindo suas vidas. A terapia psicológica foi fundamental nesse processo. Doutora Márcia, uma psicóloga especializada em trauma, me ajudou a entender que a culpa que eu sentia pelos anos de abuso não era minha. Rosa, ela me dizia, você foi vítima de um sistema de dominação muito bem estruturado. Não se culpe por ter demorado para reagir. Se culpe apenas se não fizer nada, agora que é livre. Comecei a trabalhar como voluntária numa casa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Era doloroso no início, ver outras mulheres passando pelo que eu havia passado, mas também era curativo. Poder ajudar, poder dizer para elas que existia vida depois do trauma, que era possível recomeçar mesmo depois dos 50 anos, me dava um propósito que eu nunca havia tido. Uma das primeiras mulheres que ajudei se chamava Socorro, uma senhora de 62 anos que havia apanhado do marido por mais de 40 anos. Quando ela chegou no abrigo, estava quebrada, sem acreditar que pudesse ter uma vida diferente. Rosa, ela me disse chorando, sou velha demais para começar de novo. Não sei fazer nada, não tenho para onde ir. E eu respondi para ela as mesmas palavras que irmã Lúcia havia me dito. Mulher não tem prazo de validade para ser feliz. Enquanto há vida, há esperança. Socorro hoje tem sua própria casa, trabalha como cuidadora de idosos e é uma das minhas melhores amigas. Ver a transformação dela, ver como ela floresceu depois de se livrar do marido abusivo, me mostrou que minha própria jornada de cura estava no caminho certo. Anos se passaram e gradualmente as feridas foram cicatrizando.
Não que eu tenha esquecido o que aconteceu. Algumas marcas ficam para sempre. Mas aprendi a carregar essas memórias sem que elas me destruíssem, a transformar a dor em combustível para ajudar outras mulheres. Antônio morreu na prisão há 3 anos, vítima de um infarto. Quando recebi a notícia, não senti nem alívio nem tristeza. Senti apenas que aquele capítulo da minha vida havia se fechado definitivamente. Davi cumpriu sua pena e hoje vive em outro estado. Tentou me procurar algumas vezes quando saiu da prisão, mandou cartas pedindo perdão, mas escolhi não responder. Algumas pontes, quando queimadas, é melhor que permaneçam assim. Moravam no sul do país. Joaquim tinha 68 anos, cabelos completamente brancos, olhos azuis que transmitiam uma bondade genuína que eu havia esquecido que podia existir em homens. Depois da palestra, ele se aproximou para conversar comigo. Dona Rosa, ele disse com aquele sotaque suave de quem havia nascido no litoral, sua história é impressionante. A coragem que a senhora teve é uma lição para todos nós. No início, confesso que senti medo. Décadas de abuso me haviam ensinado a desconfiar de qualquer homem que demonstrasse interesse por mim, por menor que fosse. Mas Joaquim era diferente. Ele me respeitava como pessoa, ouvia minha opinião, nunca tentava me tocar sem permissão, sempre me tratava como uma igual. Era como descobrir que existia uma espécie de homem que eu não conhecia. Nosso relacionamento começou com amizade. Ele aparecia nas palestras que eu dava, oferecia carona quando chovia, trazia livros que achava que eu poderia gostar de ler. Gradualmente, comecei a baixar a guarda, a acreditar que nem todos os homens eram como Antônio e Davi. Joaquim tinha suas próprias cicatrizes, havia cuidado da esposa durante 5 anos de luta contra o câncer, sabia o que era sofrimento, perda, recomeço. Rosa, ele me disse numa tarde em que caminhávamos pela praia de Tambaú. Eu sei que sua experiência com homens não foi boa. Não tenho pressa nenhuma. Não quero pressionar você para nada. Só quero que saiba que existem homens que sabem respeitar, que sabem amar sem querer possuir. Suas palavras me tocaram de uma forma que eu não esperava. Despertaram em mim sentimentos que eu pensava que haviam morrido para sempre. Levamos quase 2 anos para nos tornarmos mais que amigos. 2 anos onde Joaquim provou todos os dias, através de pequenos gestos, que era diferente. Nunca levantou a voz comigo, nunca me criticou por qualquer coisa que eu fizesse ou dissesse, nunca tentou me controlar ou me diminuir. Pelo contrário, ele me incentivava a crescer, a estudar, a seguir meus sonhos tardios. Quando finalmente decidimos morar juntos, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Não pelo que sentia por ele, mas pelo medo do que as pessoas iam dizer. Uma mulher da sua idade, Rosa, morando com um homem sem casar? Comentavam algumas vizinhas com aquele tom de escândalo fingido. Que exemplo você está dando para as moças? Mas eu havia aprendido uma lição valiosa. A opinião dos outros sobre minha vida não poderia mais me paralisar. Eu tinha o direito de ser feliz, de viver um amor verdadeiro, de experimentar pela primeira vez na vida o que era ter um companheiro de verdade, não um algoz disfarçado de marido. Nossa vida juntos é simples, mas plena. Joaquim cozinha comigo, divide todas as tarefas da casa, me ajuda a organizar as palestras e o trabalho com as mulheres vítimas de violência. Ele entende quando tenho pesadelos, quando acordo de madrugada suada e trêmula, lembrando dos tempos ruins. Nunca questiona, nunca cobra explicações, apenas me abraça e espera a tempestade passar. Foi com o apoio de Joaquim que decidi escrever um livro contando minha história. Rosa, ele me disse, você tem uma missão nessa vida. Sua história pode salvar outras mulheres que ainda estão presas onde você esteve. O livro foi publicado por uma editora pequena. Não vendeu milhares de exemplares, mas chegou onde precisava chegar, nas mãos de mulheres que reconheceram suas próprias histórias nas minhas palavras. Recebo cartas e mensagens de mulheres do Brasil inteiro que leram o livro e encontraram coragem para denunciar seus abusadores. Algumas são jovens de 20 anos casadas com homens controladores. Outras são senhoras de 70 anos que nunca tiveram coragem de reagir. Cada mensagem que recebo é como uma semente de esperança que foi plantada em terra fértil. Uma das cartas que mais me marcou foi de uma mulher de Fortaleza chamada Francisca. Ela tinha
58 anos e há 35 vivia com um marido que a espancava regularmente. Dona Rosa, ela escreveu, quando li sua história, percebi que eu não estava sozinha. Se a senhora conseguiu recomeçar aos 52 anos, eu posso conseguir aos 58. Obrigada por me dar esperança. 6 meses depois, recebi outra carta de Francisca. Ela havia deixado o marido, estava morando com uma filha, havia feito boletim de ocorrência e conseguido medida protetiva. Estou com medo, ela escreveu, mas também estou viva, de verdade pela primeira vez em décadas. Essas cartas me mostram que meu sofrimento não foi em vão, que ele serviu para algo maior. Hoje, além do trabalho na casa de apoio, coordeno um grupo de mulheres sobreviventes de violência doméstica. Nos reunimos uma vez por semana numa sala cedida pela igreja, onde conversamos, dividimos experiências, nos fortalecemos mutuamente. Somos 15 mulheres de idades variadas, todas unidas pela dor passada e pela esperança presente. Uma das participantes mais assíduas é Conceição, aquela mesma menina que trabalhava na nossa fazenda e foi fotografada por Davi. Hoje ela tem 35 anos, é casada com um homem bom, tem 2 filhos lindos, trabalha como enfermeira. Tia Rosa, ela me chama carinhosamente. Se não fosse pela senhora, eu nunca teria aprendido a me valorizar. Aquele trauma poderia ter me destruído, mas a senhora me ensinou que a gente pode ser mais forte que qualquer ferida. O trabalho com essas mulheres me trouxe uma sensação de propósito que eu nunca havia experimentado. Saber que minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, pode servir para iluminar o caminho de outras mulheres, me dá uma força que eu não sabia que possuía. É como se toda aquela dor tivesse se transformado em combustível para fazer o bem. Joaquim sempre me acompanha nessas atividades. Ele ajuda com a parte burocrática, organiza eventos para arrecadar fundos para a casa de apoio, conversa com maridos e filhos das mulheres que participam do grupo, mostrando que existem homens que apoiam a luta feminina. Rosa, ele me disse outro dia, você me ensinou tanto sobre força e resistência. Antes de te conhecer, eu achava que conhecia coragem. Agora sei que coragem tem nome de mulher. Em 2018, fui convidada para dar uma palestra no Congresso Nacional sobre violência doméstica. Foi uma experiência surreal para uma mulher que havia crescido numa casa de taipa, no sertão da Paraíba. Ali estava eu, aos 67 anos, falando para deputados e senadores sobre a importância de leis mais rigorosas para proteger as mulheres. Senhores parlamentares, eu disse naquele dia, não venho aqui como uma especialista acadêmica ou uma ativista profissional. Venho como uma sobrevivente, uma mulher que conhece na pele o que significa viver no inferno da violência doméstica. Cada lei que vocês aprovam, cada recurso que destinam para as casas de apoio, cada campanha de conscientização que vocês apoiam, pode ser a diferença entre a vida e a morte para milhares de mulheres. A repercussão da palestra foi além do que eu esperava. Várias organizações de direitos humanos me procuraram para palestras. A mídia quis entrevistar a mulher que virou símbolo de resistência. Era estranho ser chamada de símbolo quando eu me via apenas como uma mulher comum que havia encontrado forças para reagir. Mas se ser um símbolo significa que minha história pode inspirar outras mulheres a não aceitarem a violência, então aceito esse papel com honra. Cada vez que subo num palco para contar minha história, cada vez que olho nos olhos de uma mulher que está passando pelo que eu passei, sinto que estou cumprindo uma missão maior que eu mesma. O reconhecimento público trouxe também alguns desafios. Pessoas que me conheciam do tempo da fazenda, que sabiam da minha história, mas nunca haviam me apoiado, começaram a aparecer querendo se associar ao meu sucesso. Ah, Rosa sempre foi uma mulher forte, diziam, como se tivessem me ajudado nos momentos difíceis. Aprendi a ser educada, mas firme com essas pessoas, a não deixar que oportunistas manchassem a pureza da minha missão. Um dos momentos mais emocionantes dos últimos anos foi quando recebi uma homenagem da Câmara Municipal de João Pessoa pelo trabalho social que desenvolvo. Era o reconhecimento oficial de que uma mulher que havia sido tratada como lixo pelos próprios familiares, agora era considerada cidadã exemplar pela sociedade. Esta honraria, eu disse no discurso de agradecimento, não é só minha.
É de todas as mulheres que tiveram coragem de quebrar o silêncio, que escolheram a vida em vez da submissão, que transformaram sua dor em força para ajudar outras. Esta medalha representa todas nós que nos recusamos a ser vítimas para sempre. Ouvir a história dessa velha. Sei que não foi fácil. Sei que muitas vezes vocês sentiram raiva, tristeza, talvez até vontade de desistir de escutar. Mas vocês ficaram. E isso significa mais para mim do que vocês podem imaginar. Hoje, sentada aqui na minha varanda em João Pessoa, com o vento do mar trazendo aquele cheiro de liberdade que eu levei 52 anos para conhecer de verdade, quero dividir com vocês as reflexões que essa vida me trouxe. Quero falar sobre as lições que aprendi, sobre as verdades que descobri, sobre as esperanças que carrego para as gerações que vêm depois de mim. A primeira coisa que preciso dizer para vocês, especialmente para as mulheres que estão me ouvindo, é que não existe idade para recomeçar. A sociedade nos ensina que depois dos 40, dos 50, dos 60 anos, nossa vida já está definida, que não temos mais direito a sonhos, a mudanças, a amores verdadeiros. Isso é mentira. Mentira cruel que nos mantém presas em situações que nos destroem. Eu conheci o amor verdadeiro aos 65 anos. Descobri minha vocação aos 55. Aprendi a dirigir aos 56. Escrevi meu primeiro livro aos 69. Cada uma dessas conquistas me mostrou que, enquanto há vida, há possibilidade de transformação. Não importa quantas décadas você viveu na escuridão, sempre é tempo de acender uma luz. Para as mulheres jovens que estão me escutando, quero que gravem isso no coração. Aprendam a reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo desde o início. Não é normal um namorado ou marido querer controlar suas roupas, seus amigos, seu dinheiro. Não é ciúme quando ele não deixa você trabalhar ou estudar. Não é proteção quando ele te isola da família e dos amigos. Isso é prisão disfarçada de amor. Se um homem levanta a mão para você uma vez, ele vai levantar de novo. Se ele te humilha na frente dos outros, ele não te respeita. Se ele te faz sentir pequena, inferior, incapaz, ele não te ama. Amor verdadeiro eleva, protege, respeita, incentiva. Amor verdadeiro não dói, não humilha, não controla. E para vocês que estão vivendo situações parecidas com a que eu vivi, quero dizer com toda a força do meu coração: vocês não estão sozinhas. Existem pessoas dispostas a ajudar, existem leis que as protegem, existem caminhos para sair dessa situação. Sei que é difícil, sei que dá medo, sei que muitas vezes parece impossível, mas eu sou a prova viva de que é possível. Liguem para o 180, a Central de Atendimento à Mulher. Procurem uma delegacia da mulher. Conversem com uma amiga de confiança, uma irmã, uma prima. Quebrem o silêncio, porque o silêncio é o maior aliado do agressor. Ele conta com nossa vergonha, com nosso medo, com nossa sensação de que ninguém vai acreditar em nós. Uma coisa que aprendi é que a violência doméstica não escolhe classe social, cor, religião ou nível de educação. Ela pode acontecer com a doutora, com a empresária, com a professora, com a dona de casa. O abusador não tem cara específica. Pode ser o homem respeitado na comunidade, o pai de família exemplar, o profissional bem-sucedido. Por isso, nunca julguem uma mulher que demora para denunciar ou que volta para o agressor várias vezes antes de conseguir se livrar definitivamente. O processo de libertação não é linear. Tem idas e vindas, tem recaídas, tem momentos de fraqueza. Eu mesma demorei décadas para encontrar coragem. Não foi porque eu era fraca ou burra, foi porque o sistema de dominação que eles criaram era muito bem estruturado. Eles sabiam exatamente como me manter submissa, como destruir minha autoestima, como me isolar de qualquer apoio. Para os homens que estão me ouvindo, vocês também têm um papel fundamental nessa luta. Questionem comportamentos machistas dos amigos, não riam de piadas que diminuem as mulheres, ensinem seus filhos a respeitar as meninas desde pequenos. Quando virem uma mulher sendo desrespeitada, não se calem. Às vezes, uma palavra de apoio pode ser a diferença entre a vida e a morte. Joaquim me ensinou que existem homens que entendem que nossa força não diminui a masculinidade deles, que homem de verdade não precisa diminuir a mulher para se sentir grande. Que parceria verdadeira é quando dois crescem juntos, se apoiam mutuamente,
se respeitam como pessoas completas e independentes. Quero falar também sobre perdão, porque sei que muitos devem estar se perguntando se eu perdoei Antônio e Davi. Perdão não significa esquecer ou minimizar o que fizeram. Perdão é você se liberar do peso do ódio. É não permitir que a raiva dos outros continue envenenando sua vida depois que eles já não fazem mais parte dela. Eu perdoei, sim, mas perdoei por mim, não por eles. Perdoei para poder seguir em frente sem carregar o fardo da revolta. Isso não significa que acho que eles não mereciam ser punidos ou que o que fizeram foi aceitável. Significa apenas que escolhi não deixar que a maldade deles continuasse destruindo minha paz. O trabalho que faço hoje com outras mulheres me trouxe uma sensação de propósito que eu nunca havia experimentado. Descobri que minha dor tinha um sentido maior, que meu sofrimento podia ser transformado em instrumento de cura para outras pessoas. Cada mulher que consegue se libertar depois de ouvir minha história é como se uma parte da minha própria ferida fosse sendo curada. Hoje coordeno 3 grupos de apoio a mulheres vítimas de violência, dou palestras em escolas e universidades, participo de campanhas governamentais de conscientização. Não faço isso por dinheiro ou reconhecimento, faço porque encontrei minha missão na vida. Descobri que nasci para ser uma ponte entre o sofrimento e a cura, entre o medo e a coragem. Tenho 73 anos agora e sei que não tenho mais décadas pela frente. Mas sei também que o trabalho que comecei vai continuar através de outras mulheres que estão se fortalecendo, que estão descobrindo sua própria força, que estão aprendendo a não aceitar migalhas quando merecem o banquete inteiro da vida. Para vocês que me acompanharam até aqui, que tiveram paciência para ouvir toda essa história, tenho alguns pedidos do coração. Primeiro, se vocês são mulheres, nunca aceitem ser tratadas como menos do que merecem. Vocês são filhas de Deus, são guerreiras, são capazes de coisas extraordinárias. Não deixem ninguém lhes dizer o contrário. Segundo, se conhecem alguma mulher que está vivendo em situação de violência, não fiquem apenas observando. Ofereçam ajuda, escutem sem julgar, apoiem as decisões dela mesmo que demorem para vir. Às vezes, só saber que alguém se importa já é o primeiro passo para a libertação. Terceiro, compartilhem essa história, não por mim, mas pelas mulheres que ainda não sabem que podem ser livres. Cada pessoa que ouvir essa mensagem pode ser uma vida salva, pode ser uma família transformada, pode ser uma geração que cresce sem aceitar violência como normal. Meus queridos, quero terminar com um convite especial. Este canal que vocês estão acompanhando não é apenas meu, é nosso. É um espaço seguro onde podemos dividir experiências, onde podemos nos fortalecer mutuamente, onde podemos construir uma rede de apoio que ultrapassa as barreiras da distância e da solidão. Se a mensagem de hoje tocou o coração de vocês, se sentiram que não estão sozinhos nas suas lutas, se encontraram aqui um pouquinho da força que precisavam, eu convido vocês a se inscreverem neste canal com todo o carinho. Não é apenas apertar um botão, é fazer parte de uma família que escolheu a vida ao invés do sofrimento, que escolheu a coragem ao invés do medo. E tem uma coisa muito especial que quero propor para vocês. Nos comentários aqui embaixo, contem suas próprias histórias de superação. Não precisam dar detalhes dolorosos, mas compartilhem como conseguiram superar alguma dificuldade, algum trauma, alguma situação que parecia impossível. Vamos criar aqui uma corrente de esperança, onde cada história de vitória inspire outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Quero saber também o que vocês aprenderam com essa história. O que mais tocou o coração de vocês? O que vão levar para a vida? Como pretendem usar essa mensagem para ajudar outras pessoas? Vamos fazer deste espaço um lugar de cura coletiva, onde a dor de um se transforma em força para todos. Para as mulheres que estão passando por situações difíceis agora, deixem aqui nos comentários uma palavra, um pedido de oração, um desabafo. Vamos nos unir para apoiar vocês, para mostrar que não estão sozinhas, para dividir a força que cada uma de nós conquistou ao longo da nossa jornada. E para vocês que chegaram até o final dessa história, que dedicaram mais de 1 hora das suas vidas para me ouvir, quero que saibam que vocês fazem parte da minha cura.
Cada vez que conto essa história, cada vez que vejo que ela tocou o coração de alguém, sinto que todo o sofrimento que passei valeu a pena. Meus queridos, meus amores, meus irmãos de alma, obrigada por terem me permitido dividir com vocês o que tenho de mais precioso, minha experiência, minha superação, minha esperança. Vocês me deram o presente mais lindo que alguém pode receber: atenção genuína, escuta verdadeira, carinho sincero. Que Deus abençoe cada um de vocês, que ilumine os caminhos de vocês, que dê forças para vocês superarem qualquer dificuldade que estejam enfrentando. Lembrem-se sempre, vocês são muito mais fortes do que imaginam, muito mais capazes do que acreditam, muito mais amados do que sentem. Um abraço cheio de carinho dessa velha que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para ser feliz, que nunca é tarde para descobrir o próprio valor. Até a próxima conversa, meus queridos. Fiquem com Deus e com muito amor no coração.